E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No mundo do futebol, os clássicos sempre carregam uma dose extra de emoção, e o confronto entre Botafogo e Fluminense não seria diferente. Contudo, o que deveria ser apenas mais uma disputa acirrada dentro das quatro linhas, ganhou um capítulo à parte fora de campo. Na véspera do aguardado clássico carioca, os técnicos Mano Menezes, do Fluminense, e Bruno Lage, do Botafogo, protagonizaram um bate-boca que incendiou os ânimos e deu o tom para o embate. Tudo começou durante uma coletiva de imprensa, quando Bruno Lage alfinetou o rival, questionando as decisões táticas de Mano e insinuando que o Fluminense estava previsível em suas últimas atuações. A declaração repercutiu rapidamente e, como era de se esperar, não passou despercebida pelo comandante tricolor. Mano Menezes, conhecido por sua personalidade forte, rebateu em alto e bom tom, dizendo que quem precisa provar algo é quem ainda não venceu nada por aqui. O clima, que já era tenso, ganhou contornos ainda mais explosivos quando ambos se encontraram casualmente no centro de treinamento do estádio Newton Santos, onde uma entrevista coletiva com representantes dos dois times acontecia simultaneamente. Segundo testemunhas, as trocas de farpas saíram do campo verbalmente elegante e partiram para provocações mais diretas, com direito a olhares desafiadores e tons elevados. A segurança precisou intervir para afastar os dois técnicos, embora nenhum contato físico tenha ocorrido. O episódio rapidamente tomou conta das redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores e gerando memes que brincavam com o embate verbal dos treinadores. Enquanto alguns defendiam Bruno Lage por expor as fragilidades do adversário, outros exaltavam Mano Menezes por não levar desaforo para casa. Para além das provocações, o episódio acendeu ainda mais a rivalidade entre as duas torcidas. Nas arquibancadas, a promessa é de um espetáculo de cânticos, bandeiras e vibração. Mas a questão que fica é: será que essa disputa entre os técnicos influenciará o desempenho dos times em campo? Ou será apenas mais um capítulo de folclore no futebol carioca? Mano Menezes, em entrevista posterior ao episódio, minimizou a situação, afirmando que a fala é parte do jogo psicológico e que estava focado em preparar o Fluminense para a partida. No entanto, ele não deixou de lançar uma nova provocação, dizendo que o futebol se decide no campo e não na garganta. Bruno Lage, por sua vez, preferiu manter o tom ácido. O treinador alvinegro sugeriu que Mano estava desconfortável com a pressão de um clássico e que isso refletia em seu comportamento. Estamos prontos para enfrentar qualquer adversário, dentro ou fora de campo, declarou com um sorriso, que misturava confiança e desafio. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria dos dois clubes entrou em contato para pedir calma aos respectivos técnicos, tentando evitar que o foco se desviasse do principal: o jogo. Afinal, o clássico tem implicações importantes para a tabela do campeonato, e qualquer distração pode custar caro. Para os jogadores, o episódio parece ser apenas mais um tempero em um confronto já tradicionalmente quente. Nós estamos focados no que acontece dentro de campo. O que eles dizem fora dele não nos afeta, declarou o zagueiro do Fluminense, enquanto o atacante do Botafogo afirmou que esse tipo de coisa só aumenta a nossa vontade de vencer. A imprensa esportiva não perdeu tempo em explorar cada detalhe do confronto verbal. Analistas e comentaristas debatem quem ganhou a primeira batalha entre os técnicos, enquanto torcedores especulam como isso impactará o jogo. A torcida, como sempre, assume seu papel de protagonista fora de campo. No lado alvinegro, os gritos de guerra já incluem provocações a Mano Menezes, enquanto os tricolores respondem com ironias dirigidas a Bruno Lage. A expectativa é que o estádio esteja lotado, com um mosaico humano que será, por si só, um espetáculo. Com a bola prestes a rolar,
Resta saber se o calor do clássico será suficiente para apagar as chamas do desentendimento ou se o embate entre os técnicos continuará a ferver mesmo após o apito final. A única certeza é que o futebol, mais uma vez, mostra por que é o esporte mais apaixonante do mundo. Quando a rivalidade extrapola o gramado, o jogo ganha outra dimensão. E se as palavras dos técnicos já renderam manchetes, imagina o que os 90 minutos de futebol reservam. O clássico entre Botafogo e Fluminense promete entrar para a história, seja pelo que acontece no campo ou fora dele. A torcida já está em polvorosa e o mundo do futebol aguarda ansioso o próximo capítulo dessa novela que só o esporte pode proporcionar. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. Os bastidores do Clássico Carioca ganharam um novo capítulo quando as provocações entre Mano Menezes e Bruno Lage começaram a ser analisadas por ex-jogadores e especialistas no esporte. Muitos viram o episódio como uma tentativa dos treinadores de desviar a atenção da pressão sobre seus elencos, enquanto outros acreditam que a tensão reflete o peso do confronto, que pode ser decisivo para as ambições dos clubes na temporada. Essa estratégia de aquecer o ambiente antes de grandes partidas é antiga no futebol, mas raramente toma proporções tão acaloradas. Curiosamente, o histórico dos dois técnicos apresenta estilos contrastantes, tanto dentro quanto fora de campo. Enquanto Mano Menezes é conhecido por sua abordagem mais meticulosa e defensiva, Bruno Lage carrega a marca de um futebol mais ofensivo e ousado. Esses contrastes táticos, somados às personalidades fortes de ambos, têm sido apontados como o combustível que inflamou o debate público e colocou o clássico sob os holofotes ainda mais intensos. No entanto, há quem critique a postura dos dois treinadores, apontando que a rivalidade pode ter ultrapassado os limites da ética esportiva. Alguns dirigentes de clubes rivais chegaram a comentar, em off, que esse tipo de provocação pública pode prejudicar o espetáculo e desviar o foco do que realmente importa, a qualidade do futebol apresentado. Por outro lado, muitos torcedores veem o episódio como parte do charme do esporte e algo que aumenta a expectativa para o jogo. Dentro do campo, a questão que fica é se os jogadores de Botafogo e Fluminense vão assimilar ou se deixarão influenciar pela tensão que cerca o duelo. As provocações podem motivar os atletas a entrarem com mais garra, ou, ao contrário, trazer um peso emocional extra que afete o desempenho. Esses jogos são decididos no detalhe, e o emocional é fundamental, comentou um ex-técnico que preferiu não se identificar. Enquanto isso, os organizadores da partida estão atentos a qualquer sinal de que o clima esquentado entre os técnicos possa influenciar negativamente as torcidas. Clássicos cariocas são conhecidos por sua intensidade nas arquibancadas, mas as autoridades buscam evitar que o comportamento dos técnicos acabe refletindo em atitudes mais agressivas fora de campo. Um esquema de segurança reforçado foi planejado para o evento. Além das trocas de farpas, um detalhe curioso chamou a atenção: a forma como cada clube reagiu institucionalmente ao episódio. O Botafogo usou suas redes sociais para alfinetar Mano Menezes de forma sutil, publicando uma mensagem com a frase "A resposta vem no campo" e uma foto do elenco em treino. Já o Fluminense optou por um tom mais direto, destacando o histórico vitorioso de seu técnico em competições de alto nível. Os jornalistas esportivos, por sua vez, aproveitaram o clima de rivalidade para relembrar episódios históricos de desentendimentos entre técnicos no futebol brasileiro. Não é a primeira vez que treinadores viram protagonistas de polêmicas antes de partidas decisivas. Em muitos casos, esses embates verbais acabam sendo lembrados tanto quanto os próprios jogos, o que reforça a narrativa épica que cerca os grandes clássicos. Uma figura que também entrou no debate foi o árbitro escalado para o clássico. Com o clima já tenso antes mesmo de a bola rolar, o juiz terá a difícil tarefa de manter a disciplina em campo, controlando os ânimos dos jogadores que podem entrar mais pilhados devido às provocações externas. A pressão sobre a arbitragem, que já é alta em qualquer clássico, atinge novos níveis quando os técnicos jogam combustível na fogueira.
Curiosamente, os dois treinadores tiveram carreiras que se cruzaram em momentos distintos, mas nunca em um contexto tão explosivo. Mano Menezes e Bruno Lage possuem histórias de superação e conquistas, mas este confronto direto marca um novo capítulo em suas trajetórias, colocando-os frente a frente em uma disputa que ultrapassa o campo técnico e se torna uma batalha de egos e personalidades. No final, independentemente do resultado, o clássico entre Botafogo e Fluminense já entra para a história como um dos mais esperados dos últimos anos. As provocações, os memes, as reações das torcidas e o próprio peso da partida formam uma combinação perfeita para um espetáculo inesquecível. Se o futebol é, como dizem, uma mistura de arte, paixão e drama, então este clássico promete ser uma obra-prima à altura das expectativas. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.